Muito bem, gente. Então vamos agora aqui entrando no assunto principal aqui do episódio. Semana 1 da temporada 2022. Essa partida aí contra San Francisco 49ers, lá diretamente da piscina do Soldier Field. Esse jogo aí foi uma coisa, hein? Desde manhã cedo, chuvas torrenciais na cidade. O pessoal lá reportando o estado do gramado, que estava uma coisa horrorosa, e realmente tentaram consertar ainda um pouquinho para a partida, mas mesmo assim tava uma piscina, tava uma parada louca lá no Soldier Field, hein, galera? As imagens ali. Perdão, vamos lá. Não, vai. Convidado tem prioridade. As imagens de pré-jogo ali do pessoal passando rodo no campo e tirando água de balde, assim, né? Coisa impressionante. Mas durante o jogo até achei que não estava tão ruim, até o final do terceiro quarto, começo do quarto, quando voltou a chover forte, aí realmente voltou a ser piscinão. É isso, que o campo estava tapado, né? Boa parte eles retiraram a cobertura, eles põem não sei que material mas cobre toda a superfície do gramado, e eu acho que eles tiraram 1 hora e pouco antes, e aí mesmo assim ficou aquele aguaceiro. Só que realmente, o Mário falou, durante a partida ele acho que deu uma secada, deu uma diminuída, e parece que quando a gente virou o jogo, começou a cair o tempo de novo, aí o clima parece que ajudou ali a nos dar a vitória, porque aí foi, eu acho, o pior momento de chuva da tarde lá. Exatamente, cara. E eu lembrei muito daqueles jogos do Campeonato Brasileiro, onde a galera vinha tentando enxugar o gramado com as placas de publicidade, puxando água, assim. Eu fiquei esperando só isso lá. Muito bem, a gente começa. Antes do jogo, né, a gente descobre aí que o George Kittle, que seria talvez a principal arma aí do San Francisco 49ers, do lado do Deebo Samuel, fora do jogo, né? Vocês acham que essa ausência aí facilitou a nossa vida? Tá, a gente vai ter que combinar um jeito aqui, mas com certeza, acho que assim, o Kittle é o maior alvo, é o alvo mais fácil, na verdade, pro Lance, né? Joga no meio do campo, é um cara grande, é um cara que conquista jarda depois da recepção, e claramente a sensação que ficou para mim é que eles não tinham planejado um ataque muito sem ele, porque o Deebo não correu uma rota mais longa, não foi alvo de passes mais longos, eles tentaram correr, né? Bem, chuva, o campo não estava ajudando, mas o Kittle teria feito muita diferença ali no jogo aéreo do Niners. Então, que bom que ele não estava lá. É torcedor de Chicago, né? O Kittle já declarou que é torcedor de Chicago, fez um favor de se machucar talvez ele tenha antes. metido o migué, né? Para não jogar ali. Já não fica na chuva, já sou de Chicago mesmo, deixa aí essa vitória. Mas faz bastante diferença, né? O jogador do nível dele, com a facilidade que ele tem em ficar livre e na qualidade de bloqueios dele, os 49ers, mesmo sem ele, tiveram bastante jardas terrestres, né? Tiveram bastante sucesso, mesmo sem ele, que ele é um ótimo bloqueador. Então, assim, faz muita diferença, sim, mas isso é NFL, faz parte, né? Bom para nós, não tem muito o que reclamar. A questão do jogo aéreo, essa chuva, não sei se ia ser tão impactante no jogo aéreo. Então, assim, é difícil de analisar. Parece que eles realmente não tiveram uma segunda alternativa sem ele, e também a chuva prejudicou, né? No planejamento das duas equipes. Ficou bem, bem complicado, um jogo marrento por causa dessa chuva. Sim, sim. Também, lesão por lesão, a gente jogou sem o nosso Vilos, né? Recebedor alvo por alvo? Quase da mesma idade os dois, né? Essa piada nunca vai ficar velha, olha aí. Só o Velas que vai ficar. Mas realmente, a ausência do Kittle aí parece ter sido bem impactante para o time de São Francisco. Porém, mesmo eu acredito que no papel, mesmo sem o Kittle, o São Francisco ainda tem uma equipe peça por peça ali mais forte do que Chicago, né? A expectativa da gente todo mundo já estava preparado para uma derrota, nosso coração já estava preparado. Porém, o que se mostrou dentro das 4 linhas ali durante todos os quartos
foi uma parada assim, impressionante. O jogo começou muito truncado, o jogo começou muito difícil, campo escorregadio, as duas equipes tendo dificuldade para ganhar jardas ali. Bears com um pouco mais de dificuldade do que o São Francisco. São Francisco ainda conseguia conectar alguns passes, o Deebo Samuel começou encontrando os espaços ali até de forma fácil na defesa, o que estava assustando a gente, né, assistindo. E eles, obviamente, saíram na frente no jogo. Só que quando a chuva deu uma trégua ali no início do terceiro quarto, deu para ver ali que o leque de possibilidades de Chicago aumentou um pouquinho, porque os poucos passes que conseguiram entrar do Fields nessa partida foram decisivos. A gente viu ali que praticamente quase em seguida ali conseguiram meter 2 touchdowns ali. O primeiro touchdown pro Dante Pettis, o Dante completamente livre de marcação. Ele tinha uma avenida na frente dele para ele correr. O que marca ali falha da cobertura de São Francisco, que esqueceu dele. Acho que o pessoal ficou mais ligado ali, prestando mais atenção no Fields, que estava tentando sair da marcação ali, talvez pensando que ele iria correr para ganhar algumas jardas com as pernas, né? E ele encontra o Dante ali livre de marcação. E depois uma jogada ali com o Fields encontrando o Equanimous St. Brown dentro da endzone também. Cara, mostrando ali que o Fields realmente, apesar da chuva, apesar de tudo, o Fields ele tá entrando com sangue nos olhos para essa temporada. Não é verdade? O destaque negativo foi o jogo corrido, que não conseguiu entrar tanto assim. A defesa do São Francisco contra o jogo corrido estava bem fechadinho. O Montgomery não conseguiu ali fazer muita coisa, apesar de que depois também ainda teve um touchdown do Herbert correndo. Mas enquanto estava ali aquela chuva pegando forte, o jogo corrido também não. O jogo aéreo já não ia conseguir entrar bem por conta da chuva, e o corrido também eles estavam se fechando muito bem. O que vocês têm a dizer sobre essa análise? Assim, até tô tentando procurar os status, não sei se vocês têm aí, tô tentando eu tenho aqui. Eu consegui abrir, mas pode falar. Se vocês quiserem cantar aí, como é que foi a questão de jardas terrestres e aéreas. Vai lá, Olá, por favor. O Montgomery ele teve 17 corridas para 26 jardas. Ou seja, ele foi assim, teve bastante chance de corrida, mas não estava conseguindo encontrar espaços ali. E o Herbert ele teve 9 corridas para 45 jardas e um touchdown. Então os status eles realmente refletem o que a gente viu, né? Era corrida para 2 jardas, corrida para 3 jardas, muito difícil, a gente não... E claramente a ideia deles era estabelecer um jogo terrestre, e não estavam conseguindo. Já os 49ers, eles estavam conseguindo encaixar corridas de 5 jardas, corridas de 6 jardas, e muito do pouco sucesso que o Lance encontrou nesse jogo chuvoso foi por conta dessa facilidade também. A gente tentou fazer o mesmo com o Fields e não estava conseguindo, a gente estava sempre em situações longas, então isso prejudica muito. Então, assim, o jogo terrestre deixou muito a desejar num jogo que, antes de começar, a gente já sabia. Vai ser jogo terrestre para os dois lados. Porque com a chuvarada que tava, é muito difícil tu ficar passando a bola muito. Sim, o São Francisco teve 176 jardas corridas totais. Né, dividido entre 5 corredores. E o Bears tiveram 99. Um jogo como esse, tu olha essas status, tu acha que o time que venceu foi o que conseguiu 160 e poucas, não o que conseguiu 30, né? Com o running back principal. Só que agora eu tinha pensado em comentar a questão do primeiro lance ali, o primeiro TD do Fields pro Pettis. Ali meio que foi uma virada de chave pro time no jogo. E foi o primeiro lance que o Fields foi pro Scramble, ele tentou corrigir a jogada quebrou, não foi como planejado. Ele
escapa do sec e ele, em vez de correr direto, ele para e olha para o campo. E os defensores sabem do potencial que ele tem atlético. E o pessoal sai, desmarca e fica livre, o nosso recebedor. Foi o primeiro momento que ele parou para olhar o campo no fundo e aí ver a jogada. Com o Fields em campo, a gente tem potencial para todo jogo ter um tipo de jogada assim. Uma jogada quebrada que vai ter um busted coverage, assim. E aconteceu e foi ali para dar o gás para a gente virar o jogo. Ele tem que, nessas jogadas, em vez de se apavorar e sair correndo para tentar conseguir o first down, trava um pouco e olha para o campo para ver se não ficou alguém livre. E os recebedores também precisam começar a acreditar mais nele. A jogada não deu como tinha que ser, tenta ir achar um espaço ali para ele conseguir fazer uma jogada. E isso deu certo e a gente conseguiu fazer um TD. Isso até, Breno, tu falou do não se assustar, né? Quando o desenho da jogada não dá certo, ou quando a pressão vem no pocket, que o quarterback fez muito isso de olhar, pô, na minha primeira leitura não tá livre, o pocket tá fechando e sair correndo, foi o Lance. O Lance correu muito mais do que o Fields. O Fields manteve várias jogadas, os olhos no fundo do campo. O fato é que a gente teve dificuldade de se desmarcar. E nessa jogada, especificamente do touchdown do Dante Pettis, na transmissão eles mostraram o VT, e aí vem a questão do Montgomery, né? Não teve espaço para correr, estava difícil, porque realmente a gente estava perdendo a batalha nas trincheiras, a gente não estava conseguindo, nem a nossa linha ofensiva, nem a nossa linha defensiva estava conseguindo ganhar, então por isso a diferença do jogo terrestre também. Mas nessa jogada, quando a jogada quebra e o Montgomery sai para ceder uma opção de screen, ele corta para o meio do campo e ele leva 3 marcadores junto com ele. Então, se vocês olharem depois na câmera, o Montgomery tem essa inteligência, né? Então, às vezes, a estatística dele não vai refletir o jogo, mas ele continua sendo uma peça fundamental nesse esquema do Flus ali, do Luke Sim, taticamente ele é muito importante. Exatamente. Ele tem o instinto do jogo muito forte, né? Ele é bem... Não só correndo, que nem tu falou, esse detalhe ele é muito importante. Quando eu referi a questão do Fields de olhar, eu nem digo nas jogadas normais. Eu falo mais quando a jogada quebra mesmo, né? Daí ele se apavora, a gente está acostumado a ver o Fields em jogo normal, se apavorar e correr. Na pré-temporada, ele ficou com o olho no fundo do campo. E a gente, opa, é um avanço. E ele não estava fazendo isso no primeiro tempo. Ele estava se apavorando e tentando resolver. E aí, na primeira que ele realmente parou, não vou correr, vou olhar, deu certo. Isso é muito importante para ele ter essa evolução.